Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava ao Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Pai, me ajuda, me dá graça. Na exposição da tua palavra, me submeto à unção e direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Por que falar da segunda multiplicação, se a primeira é melhor? Que vantagem tem um pregador? Nós, principalmente pentecostais, gostamos sempre de textos mais impactantes para discorrer sobre eles. As vantagens da primeira multiplicação sobre a segunda são maiores do ponto de vista do milagre e da própria matemática. Se não, vejam. A primeira multiplicação contava com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação, com 4.000 homens. Qual das duas multiplicações foi mais interessante, a primeira ou a segunda? Claro que a primeira tem mais gente, o milagre é um pouquinho maior. Na primeira multiplicação, eram 5 pães e 2 peixes, para mais gente. E na segunda multiplicação, para menos gente, era mais pães e mais peixes. Menos gente, mais pães. Milagre um pouquinho menor. Você vê, na segunda multiplicação são 4.000, mas são 7 pães, 2 a mais que na primeira, e alguns peixinhos. Na primeira multiplicação sobram 12 cestos, com mais gente comendo. Na segunda multiplicação sobram menos cestos, para menos gente. Então as vantagens da primeira em relação à segunda são matematicamente melhores e maiores. Que vantagem tem um pregador de pregar na segunda? Eu acho que eu quero até pregar para dar uma colher de chá. Afinal de contas, a gente só prega na primeira, e a segunda está escrita na Bíblia, está meio desprezada. Então vamos dar uma colher de chá para esse milagre aqui. Afinal de contas, fica chato. Um dia a gente vai chegar no céu e os escritores da Bíblia, né, vão para aquilo que eu escrevi. Mas para que falar da segunda, se a primeira já bastava? E se formos seguir a ideia de João, houve tantos milagres que Jesus fez, ele comete uma hipérbole. Se fôssemos escrever sobre todos os milagres que Jesus fez, a terra não caberia de tantos livros. Claro que ele exagerou, né? 33 anos, não dá para fazer tanto milagre a ponto de encher a terra de livros, né? Que exagero. Mas foi uma hipérbole, uma figura de linguagem. João quis mostrar que Jesus fez mais coisa do que eles registraram. Tá legal. Mas a verdade é que não faz diferença o tamanho do milagre. Se o primeiro milagre foi um pouco maior do que o segundo, um cálculo, que diferença faz Jesus curar um cego ou curar um paralítico? Curar um paralítico ou curar um surdo? Curar um surdo ou curar a sogra de Pedro? Era sogra, gente, de febre. Isso é que é um grande milagre. Que diferença faz curar uma febre, uma dor de cabeça? Qualquer milagre, não obstante a intensidade, é um milagre. Intervenção divina. Então o que está em jogo aqui não é a intensidade, nem a quantidade, nem a dimensão, nada que se possa medir. O fato é que a primeira multiplicação foi um grande milagre, a segunda também foi um grande milagre. Mas por que o pastor Walter escolheu a segunda multiplicação? Vocês já vão entender. Vamos pensar um pouquinho na primeira. Na primeira multiplicação, Jesus estava de luto. Se você ler o capítulo 14 de Mateus,
vai ver que Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista, que era seu parente, primo de segundo grau. Ele foi seu precursor, era amigo, não era tão íntimo, você não vê Jesus falando com ele, que Jesus vivia no norte, e João Batista no extremo sul do país, ali nas margens do Mar Morto, onde estava a comunidade, que está hoje a comunidade de Curã, e onde viviam os essênios, e tudo indica que João Batista fazia parte daquela comunidade dos essênios, com seus discípulos, né? Os mandeanos. Mas agora a notícia chega de que a cara de João Batista foi cortada, posta numa bandeja, e é uma mistura de sentimentos, porque eles estavam na véspera da Páscoa. Páscoa é uma baita de uma festa para os judeus. Quando nós chegamos no mês de dezembro, ficamos todos movimentados em shoppings para comprar presentes e para enfeitar a casa, porque é Natal, tem aquele aspecto diferente, a vida muda, um clima de maior alegria, de expectativa, de mesa farta. A gente gosta daquele ambiente de Natal. O que para nós é Natal, para os judeus é a Páscoa. Eles fazem da Páscoa uma festa parecida com a do nosso Natal. É comida, é casa adornada, é troca de cumprimentos entre amigos, entre irmãos. As sinagogas ficam adornadas, vão fazer uma baita de uma festa, afinal é Páscoa. Páscoa é, de todas as festas, talvez a mais importante para a comunidade judaica. E eles estavam na véspera da Páscoa, então era uma mistura de dois sentimentos: sentimento de festa, sentimento de alegria, porque havia festa chegando pela frente, ao mesmo tempo sentimento de luto, de dor, de tristeza, porque afinal tinha morrido um profeta, que era, além de tudo, parente. Vocês acham que a cabeça de Jesus funcionava como? Não, ele era Deus, então para ele superava de boa isso aí. Não era assim não, gente. Jesus não tirava de letra essas coisas não. Na hora da dor ele sentia dores, bem descreveu Isaías no capítulo 53 do seu livro, que era homem de dores. Isso não significa que ele foi homem de dor na cruz apenas. A descrição de Isaías 53 não diz respeito apenas à hora da cruz. Meu filho Ricardo tem uma música que ele gravou, chamada O Sacrifício. Ele fala de todos os sacrifícios que Jesus enfrentou ao longo da vida, dizendo que, mas de todos, o maior foi o sacrifício da cruz. Sem dúvida, contudo, o sacrifício da cruz não foi o único dele. Ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele tinha que aguentar a chatice dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Ele tinha que aguentar no seu caminho a perturbação dos religiosos. Ele tinha que aguentar gente chata que vivia no pé dele buscando interesses seculares, materiais. Até os discípulos às vezes eram inconvenientes. Um dia o Tiago e o João chegam para Jesus para pedir emprego para ele. Falam assim: ó mestre, é o seguinte, quando o senhor se assentar no trono, o senhor vai ser rei? Né? Meu reino não é desse mundo, mas eles não entendiam isso. Aí eles, descontentes, mandam a mãe pedir emprego. Aí chega a mulher do Zebedeu lá e fala assim: mestre, minha mãe, meu filho querido, aí, quando tu te assentar no trono, dá uma chance para um e outra para o outro, dá pelo menos uma secretaria com um empreguinho bom, afinal de contas, família, a gente é amigo, largou tudo, meus filhos largou tudo para te seguir, Jesus, sabe? Aquilo cansava. Jesus tinha que dar resposta para eles o tempo todo. Em 3 anos de ministério, não pensem que foi fácil para Jesus não, mas ele estava vivendo um momento de crise existencial. Ele viveu outras crises também, uma mistura de festa com luto. É uma mistura chata, parece que uma hora ruim para morrer, né? Bom, aí Jesus vai para um lugar deserto e a multidão não respeita o luto, não respeita o sentimento de Jesus. É só descobrir que Jesus está por perto, está todo mundo correndo para lá. Mas as pessoas procuravam Jesus naqueles dias pelos mesmos motivos que procuram hoje. Impressionante. Não procuravam Jesus pelo que ele tinha a dizer, pela mensagem que ele portava, mas pelo poder que havia nele de realizar milagres. Então Jesus está lá na primeira multiplicação naquele dia. Olha o texto, se você pegar o texto em João 6, vamos pegar aqui Mateus mesmo. Se você pegar Mateus 14,
Versículo 13 em diante. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, ouvindo da morte de João Batista, num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Era gente que vinha de tudo quanto é lado. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e